professora Winnie Castro, e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. E aí, você tá preparado, tá animado? Pega teu material, ó, e vem comigo, porque hoje nós vamos continuar estudando sobre contos de adivinhação. E aí, tá preparado? Linguagem e construção do texto. Elementos e momentos da narrativa. O conto de adivinhação também apresenta estes elementos: personagens, espaço, narrador, tempo, ação. Você pode, então, pegar o texto e tentar identificar todos esses elementos. Veja, há personagens mais importantes porque, em torno deles, acontece a maior parte das ações. São os personagens principais. Vamos, então, relembrar o nosso conto de adivinhação. 3 mercadorias muito estranhas. Eu proponho aqui que você tente aí concretizar as suas ideias ao visualizar as imagens. Assim será mais fácil de você conseguir imaginar a cena. Logo no primeiro parágrafo, nós já conseguimos perceber características do primeiro personagem, um velho camponês, teimoso como uma mula, que precisava atravessar um trecho do caudaloso rio Níger. Vemos aí quais eram as mercadorias muito estranhas. Era um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. O velho camponês é um dos personagens principais, podemos dizer isso, já que ele aparece em toda a história, em todo o texto, e é em torno dele que se dá toda a ação do texto. No segundo parágrafo, temos a entrada dos demais personagens. Porém, são personagens não tão importantes, já que não é em torno deles que se dá toda a ação do texto. Trata-se da garotada, que sentou às margens opostas do chão barrento. Eles estavam na maior algazarra. Se você não conhecia a palavra algazarra, você já consegue perceber, fazer uma inferência e entender que era uma gargalhada, uma zombaria. E era para ver como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. Olha aí outra característica do camponês: rabugento. Conseguimos imaginar também esse ambiente que é tratado aí nesse parágrafo 2, a perigosa correnteza. Nos mostra que se tratava de um momento em que o rio Níger estava bem agitado. Vamos para o parágrafo 3. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. A canoa do homem. Que homem? De que homem nós estamos falando aqui? Do camponês, não é mesmo? Não havia necessidade de repetir aqui um velho camponês, já que nós já o conhecemos, já foi passado algumas características dele, então não era necessário repetir aqui esse substantivo. Por isso foi colocado agora a canoa do homem. Pois bem, mas como era a tal canoa do homem? Ela era bem pequena e só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Veja, nós já identificamos os personagens, já conseguimos identificar o momento do texto, que é o momento inicial aí do texto, esse começo. E agora nós vamos adentrar a complicação, onde realmente começa aí o problema. E qual era o problema aqui? É que a canoa era pequena e não tinha como carregar todos os pertences de uma vez. Precisava passar um de cada vez. Mas aí os garotos começaram a mostrar que o problema ainda poderia ser maior, porque se ele deixasse a cabra com o inhame, disse um dos meninos, a esfomeada comeria tudo. Mas se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. E é nesse momento que nós entramos no auge do texto, que chamamos de clímax. É onde o aldeão reclama em altos brados: meninos, vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição, a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudam? O que vocês fariam se eu estivesse no meu lugar? Lembrem-se, argumentou, citando um antigo provérbio: quem é velho já foi jovem. E é aí que nós identificamos uma informação muito importante. Ele fala da tradição de um povo. Mas de que povo é esse? Nós estamos aqui falando de um conto africano. E o conto se passa às margens do rio Níger.
Então, trata-se aí de uma tradição africana, que é respeitar os idosos, fazendo então os meninos refletirem sobre o antigo provérbio. Então, nós já conseguimos identificar os personagens, já conseguimos identificar o espaço, conseguimos também identificar o momento do texto, mas nós conseguimos definir com exatidão em qual tempo se passou essa história? Essa história nós não podemos afirmar com exatidão em qual tempo se passou. E quanto ao narrador, nós podemos afirmar em qual pessoa foi narrada essa história? Sim, nós conseguimos identificar. Podemos dizer que o texto está escrito na terceira pessoa, pois conta a história de alguém, tá? No caso aqui, de um velho camponês. Então, o aldeão desesperado recorreu a um lavrador de cabelo grisalho, montado em um burrico a caminho de um mercado distante dali. Podemos dizer, então, que esse novo personagem que surgiu agora nesse momento da história trata-se também de um personagem principal? Sim, nós podemos dizer que ele é também um personagem principal, pois é ele quem resolve a charada para o velho camponês. Então, ele tem sim um papel muito importante na história. E entramos então para o momento do desfecho final, onde toda a charada, todo o enigma é desvendado. Você tem de remar com a cabra para outra margem e deixar o leopardo com o saco de inhame. Este animal, como todos sabem, não gosta de comer raízes. Depois continuou: atravesse para cá e carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. E para completar a travessia, arrematou: leve o leopardo e em seguida retorne para buscar a cabra. Foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho. Aprendemos então aí mais um ditado africano: ninguém deve rir de um velho. Agora você irá realizar as atividades de interpretação do texto e de compreensão do texto nas páginas 121 e 122 do seu livro APS. Responda essa atividade com toda a atenção e sem pressa. Estamos ficando por aqui. Muito obrigada pela tua companhia, tá bom? Aquele abraço para você e até a próxima aula.